Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje o tema que a gente vai explorar aqui é um dos temas mais populares do momento, que é a inteligência artificial. E para fazer esse papo aqui comigo, né, eu convidei o Vinícius Caridá, que ele é o Distinguished Data Scientist no Itaú. Tudo certo, Vinícius? Como é que vai? Fala, Evandro. Tudo ótimo, cara. Melhor agora aqui falando com você. Legal, obrigado aí por topar dedicar um tempinho aí para compartilhar um pouco de conhecimento, fazer um bate-papo legal aqui para os nossos ouvintes. Show, cara. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o pessoal goste. Vamos lá. Bacana, vamos lá. Não comentei, né, mas o Vinícius ele é um AWS Hero, né, que é um reconhecimento que a AWS faz, né, para pessoas aí no mundo todo, né, que tem um impacto relevante, né, dentro da comunidade de tecnologia. Então temos uma presença ilustre aqui no podcast hoje para conversar com a gente, né? E como é de praxe, sempre gosto de pedir, né, para começar, contar um pouquinho da tua história, né? Qual que é o teu background, o que faz, né, no mundo de tecnologia. O Vini até não é, né, um profissional exclusivo de serverless ou dedicado para serverless, mas queria ouvir também o quanto que serverless, né, entrou na tua vida, como que já foram um pouco dessas tuas interações com serverless. Acho legal, Evandro. Bom, tentando, sem me alongar muito aqui para contar a história, mas eu sou do interior de São Paulo, cidade é São José do Rio Preto, dá mais ou menos 450 quilômetros da capital. E aqui no interior eu comecei, minha carreira não era computação, na área de informática, acho que como talvez muita gente, né, formatando computador, instalando software, ensinando como usar e etc. Trabalhei numa empresa que atendia várias agências do Grupo Bradesco na época, era Scopus, então ensinava clientes e também pessoas que trabalhavam nas agências do banco a usar alguns sistemas. Não parece, mas já tenho uma certa idade. Na época ainda não era, tinha muita internet de escada, então tinha que a transmissão de arquivos e de dados não era como é hoje, assim, big data e nada disso. Mas enfim, foi nesse ambiente que eu comecei a carreira em tecnologia, vamos dizer assim. Aí gostei muito, fiz a faculdade de engenharia da computação e na faculdade tive um professor, também em São José do Rio Preto, que começou a me falar um pouco mais sobre especializações, fazer mestrado, como que era, como que isso poderia ajudar na carreira profissional e também científica. E por conta desse professor, dessa influência, o sobrenome dele, a gente chamava ele de Bassor, ele ainda é professor da Federal de São Carlos, da área de Física, e ele vinha para São José do Rio Preto para dar algumas disciplinas. E por influência dele, eu acabei indo para São Carlos para fazer o mestrado, fiz mestrado em Ciência da Computação, numa área mais aplicada, e não fui fazer o mestrado por conta de inteligência artificial e dados, eu fui quero me especializar na área da computação. Tinha um professor lá que tinha projetos mais aplicados à indústria, não eram tão teóricos, então como que eu usava a computação, sistemas para apoio de tomada de decisão na indústria. E quando eu comecei a me aprofundar foi quando, para tomar decisão, a gente se baseia em dados passados, treina modelos de inteligência artificial. Então foi no mestrado que eu comecei a me aprofundar. Até a graduação eu tinha feito disciplinas básicas, mas no mestrado, eu comecei o mestrado em 2009, que foi quando eu, de fato, comecei a me aprofundar em inteligência artificial. Acabei tendo algumas oportunidades, emendei um doutorado, também na mesma área, participei de alguns projetos muito legais. Depois, se fizer sentido, a gente bate um papo, mas só para não alongar muito. E quando eu terminei o doutorado, já tinha dado aula em algumas universidades. O Itaú estava investindo bastante, não só o Itaú, várias empresas, né, investindo em como que eu coloco essa disciplina para dentro, começo a usar dados, começo a usar inteligência artificial. Isso foi foi em dezembro de 2016, fim de 2016. E surgiu essa oportunidade de me juntar ao time do Itaú. E estou lá desde então. Já vai fazer mais de 7 anos que estou lá. Passei por algumas área de atendimento, que também foi muito legal para conhecer de fato a dor do usuário, onde que eu consigo ajudar, as necessidades. Atualmente estou numa área que trabalha bastante com o desenvolvimento de
aplicações digitais, né, responsável pelo aplicativo, pelo internet banking e outras plataformas que ajudam muito o cliente ali no dia a dia, nas suas operações. E além do trabalho no Itaú, eu guardo comigo essa parte acadêmica, assim, com muito carinho, adoro, e é por isso que eu gosto muito dou algumas aulas, gosto muito de participar da comunidade, compartilhar conhecimento, aprendo muito com a comunidade, e por isso que é um prazer enorme estar aqui, cara. Obrigado de verdade, então muito legal poder estar aqui, aprender um pouquinho, compartilhar um pouco, é sempre muito bom. É isso aí, eu sempre dou essa dica também para o pessoal, que a gente aprende muito mais do que ensina, né, quando a gente está dando palestra, criando conteúdos, né, então para mim é uma ótima forma de eu continuar sempre aprendendo também, contribuindo, devolvendo um pouco para a comunidade também, né, que é super legal. E uma coincidência que também entrega a minha idade, né, que eu trabalhei em projetos de desenvolvimento para Scopus também, né, então... Olha só. Tamo junto. Mas legal, vamos entrar então um pouquinho no tema aqui, né, que é tentar conectar, né, e serverless com inteligência artificial, com dados, né, e com um pouquinho de Gen AI, vamos falar daí um pouquinho disso ali na frente também, né. E aí, para começar, eu queria ouvir de ti, assim, como que o conceito, né, de serverless ele está revolucionando ou não, né, ou como ele tem apoiado, né, toda essa estratégia de dados e de uso de inteligência artificial. Ele tem apoiado, tem feito algum sentido, né, para essa área também? Não, com certeza. Para mim faz todo sentido e, obviamente, tem uma estratégia por trás, né, de qual o melhor serviço, como que eu devo usar, mas o serverless tem ajudado muito a alavancar e democratizar o uso de AI e dados nas empresas, né? E como isso se dá? E eu acho que aqui ao longo do papo, e você que é especialista em serverless pode ir explorando e até me ajudando aqui, mas quando a gente pensa em desenvolvimento de uma aplicação com AI ou Machine Learning, ela é muito parecida com o desenvolvimento de um software, com algumas complexidades a mais. Então, eu não gerencio só a versão do código, por exemplo, mas eu tenho que versionar o dado, o modelo, os hiperparâmetros do modelo. Então, e cada coisa dessa que muda, eu posso ter o mesmo algoritmo, com o mesmo dado, se algum parâmetro mudou, o resultado final muda. Posso ter o mesmo algoritmo, o mesmo parâmetro, mas o dado mudou, a versão final muda. Então, qualquer mudança nesse aspecto acaba sendo bastante complexo de gerenciar esse pipeline de CI/CD, quando a gente fala de inteligência artificial. E entra mais um paradigma que a gente chama de CT, que é o Continuous Training, né? O treinamento contínuo. Porque as coisas vão mudando. Por exemplo, você cria um algoritmo para detecção de fraude. Ele começa funcionando muito bem. E dali a pouco vai mudando. O fraudador vai pensando em formas diferentes de fraudar e etc. E você vai colhendo novos dados. Então, o retreino de modelos de machine learning, eles são contínuos. Como que você garante esse retreino nesse pipeline, né? E depois, no final, e aí quando a gente entrar no capítulo de Gen AI, talvez isso fique até mais claro, que legal, hoje os modelos também estão ficando cada vez maiores. E como você coloca esse modelo em produção? Que aí entra na parte, beleza, já testei, já tenho o meu modelo pronto, vou colocar ele em produção, que é a parte que a gente chama de inferência. Como que eu faço isso? Como que eu escalo? Eu gerencio toda a infraestrutura que tem por trás para colocar um modelo desse em produção. Então, quando a gente fala de toda essa complexidade, se for possível encaixar serverless em cada uma dessas etapas, facilita muito a vida aqui do cientista de dados, do engenheiro de dados, ajuda muito a colher valor mais rápido usando o serverless. Então, para mim, faz todo sentido e ajuda bastante, com certeza. Legal. E até acho que, dando um passo antes, né, do uso da inteligência ou de qualquer modelo ali, né, tem os dados, né? Precisa dos dados para poder fazer isso, né? E eu particularmente vejo, né, várias empresas utilizando uma stack serverless, né, para construir os famosos lakes ou warehouses, enfim, né, um lugar onde eles vão fazer ingestão e trazer os dados para a partir dali fazer o acesso, né.
Como é que tu vê nessa relação, né, de preparação dos dados, de ingestão e de uso de serverless? É uma realidade que tu também vê, né, como tendência? Faz sentido muitas vezes até pensar em criar, né, esses lakes, esses warehouses com mentalidade serverless first ou não, né? Como é que tu enxerga isso? Não vou fugir da resposta, mas a melhor resposta aqui vai ser depende. Várias vezes eu vou falar a palavra depende aqui durante a nossa conversa, né? Mas toda decisão estratégica, ela nunca é muito simples, né? Não é, tem uma solução boa e uma ruim, e aí ficaria muito fácil para todo mundo, vai na boa, né? Sempre você vai ter trade-offs ali para serem discutidos. E no mundo de dados, né, isso acaba sendo também uma realidade. Então, por exemplo, quando a gente pega, trazendo algum serviço da AWS para tangibilizar, né, talvez o EMR e o Glue, por exemplo, são dois excelentes serviços, um tem tendenciando um pouco mais para serverless, o outro onde você tem que gerenciar o cluster e etc. É muito mais rápido, você começa a colher valor e você não precisa de uma equipe especializada quando você vai para o serverless. Então, esses são os ganhos claros, né? O que começa a acontecer? Se o volume de dados for muito alto, dependendo do uso que você faz, acaba como tudo é gerenciado, o que facilita muito o uso, dependendo como você calcula, o preço final pode sair um pouco mais caro do que quando você tem um serviço que é não 100% gerenciável. Obviamente, esse cálculo ele precisa ser feito com bastante cautela, porque você vai precisar de uma equipe para gerenciar os clusters, por exemplo, você vai ter que gerenciar mais a infraestrutura que está por trás. Então, é importante ter bem claro esses custos para entender o que faz mais sentido para aquele projeto, né? Então, às vezes, na mesma empresa, você vai ter projetos com mais componentes serverless e outros projetos não, exatamente pelo contexto geral e pelo contexto estratégico ali daquele projeto. Mas hoje, até pela complexidade, né, quando a gente fala disponibilizar o dado o mais rápido possível para tomada de decisão rápida, porque o dado é o principal ativo ali na tomada de decisão. A inteligência artificial fica muito famosa, o ChatGPT, todo mundo fala da tecnologia, mas às vezes parece que é transparente, né? O ChatGPT está ali e o dado apareceu. Não, mas quando você começa a estudar, você vê que a OpenAI, por exemplo, né, teve que contratar centenas de trabalhadores para fazer o enriquecimento desse dado, como que ela trabalha esse dado. Então, pensando no lado de como o dado é importante e como eu preciso dele na maior qualidade e o mais rápido possível, eu acho que a maioria dos projetos deveria começar com serverless para ter esse time to market, começar a aprender, e aí conforme vai ganhando escala, conforme vai evoluindo, você vai entendendo se faz sentido chavear para algo talvez que possa ser mais barato ou não, mas sempre tomar bastante cuidado, porque vão ter custos que são mais difíceis de computar. Então tem que tomar um pouco de cuidado, sempre achar, não, é sempre mais barato. Se eu comparar ferramenta com ferramenta, sim, você tem que olhar o todo para tomar a melhor decisão nesse caso. Legal. Não pode comparar, né, só o custo da infraestrutura, porque daí é injusto por conta, né, dessa gestão, né, que tem automática e que simplifica, né. Mas eu estou de acordo porque, inclusive, alguns cases que eu já acompanhei, acontece justamente isso, né? A empresa chegou num nível que o volume já pede, né, que use um EMR, que era a estratégia que estava sendo adotada até então, para poder fazer uma redução de custos, que daí faz parte, né, do business também, né? Precisa, né, tá conectado, né, as coisas, né? Mas a ideia de começar com serverless, eu acho que isso até para quem não é de dados, né, eu acho que acaba fazendo muito sentido, né, pelo time, tudo, acho que é a grande proposta do serverless mesmo, né, e talvez para alguns cases, como tu mesmo falou, né, talvez isso vai ser a solução que vai continuar lá, né, então não vai precisar fazer nenhuma grande mudança, né, então acho que é legal ver que para dados também, que é um case diferente, né, do que desenvolver soluções tradicionais de software, né,
a relação de serverless com esse desenvolvimento é muito parecida também, né? Então, é a aceleração, né, do desenvolvimento, um melhor time to market, né, um time mais enxuto, provavelmente, né, que tu teria também. Né? E aí, à medida que vai crescendo, né, as coisas vão evoluindo, os custos absolutos vão crescendo, que acaba daí influenciando também, por mais que relativamente o custo esteja parecido, mas absolutamente um custo alto, né, tende também a fazer um estudo para melhoria. Então, legal ver essa relação, né, parecida de desenvolvimento de software tradicional, digamos assim, né? E aí, até conectando nisso, né, eu acho que a gente pode puxar um pouco esse gancho, né, que tu falou de escolher o Glue ou o EMR e tal, né? Queria entender quais são, né, as melhores práticas, né, para desenhar uma arquitetura serverless aí para dados e IA, né? Vai ser o depende de novo, né? Mas gostei da forma que tu explicou, porque tu falou depende e tu deu os dois cases e quando que é melhor no pronto. Então foi sensacional. Legal. Não, perfeito. O depende vai aparecer bastante, mas sempre é bom. Vou tentar tangibilizar e vai me questionando aqui para ficar claro aqui para o pessoal que for assistindo, não ficar algo muito etéreo. Mas o importante é tentar tangibilizar em todas as etapas críticas, vamos dizer, ou as macroetapas de um life cycle, de um ciclo de vida de uma aplicação de machine learning, onde que você pode encaixar e quais serviços são os melhores. Então, o primeiro nós falamos um pouco, né? Eu preciso do dado. Sem o dado, não tem machine learning, não tem AI. Então, como que eu disponibilizo isso? Se é melhor usar um Glue ou um EMR, qual que é mais rápido e mais barato? Então, a gente começa, na minha visão, com o serverless, e aí pegando até um pouco de algumas novidades que teve no reInvent, né? Você recentemente participou lá de um recap, eu recomendo quem não assistiu, acessem, que foi muito bom. E uma das coisas que foi falado é o ETL, Zero ETL, né? Eu não lembro exatamente, Zero ETL foi o nome que estava lá. Então, poxa, é isso, você precisa extrair, transformar e carregar o dado, o principal, o dado está lá no transacional, cru, com um monte de informação. Como que eu pego ele do transacional, transformo, limpo ele com o que faz sentido, que é enriquecido para o meu caso, carrego no analítico para que eu possa usar isso de verdade. Então, aí vem, mais uma vez, o serverless ajudando, porque esse processo, como foi apresentado brilhantemente, eu gostei muito da apresentação lá do Swami, ele trouxe alguns exemplos, obviamente, muito alto nível, mas que tangibilizam, né? Poxa, ó, mudou uma coisinha aqui, quebra o pipeline inteiro. Mudou outra coisa lá, quebra. Então, a gestão não é simples. Por isso que a gente tem que colocar tudo isso na ponta do lápis na hora de escolher o serverless. Isso é bastante importante, né? Não só o custo, mas quanto tempo você ficou com o seu pipeline fora do ar, no último mês, né? Quantas vezes quebrou o processo? É verdade. Acho que isso é um pouco intangível financeiramente, mas é possível calcular e é muito importante que se calcule. Legal, uma vez que eu tenho o dado disponível, a gente começa a pensar no processo mesmo de criação do seu algoritmo. E para criar um modelo que tenha uma boa performance, não é simples. Você precisa ter um cientista de dados muito bem capacitado, muitas vezes uma equipe que vai testar vários algoritmos. Para testar vários algoritmos, né, você vai precisar de uma infraestrutura bastante elástica, e por isso que o serverless começa a entrar importante. Então, eu estou treinando um modelo, enquanto eu estou codando, eu não preciso ter uma infraestrutura gigante, senão eu estou pagando ali caro para nada, né? Então, aí você começa a usar uma primeira camada da AWS, vou usar aqui a AWS como exemplo, né, pela nossa proximidade, mas isso serve para qualquer cloud, né? Você começa na primeira camada da AWS de stack de machine learning, que é o SageMaker. Então, você pode subir uma instância super baratinha para ir codificando, e na etapa de treinamento, que vai demandar um hardware mais especializado, como uma GPU, ele aciona de forma serverless, aquele hardware sobe o serviço, treina e já derruba, exatamente para você não precisar gerenciar esse hardware, toda essa infraestrutura, e também não pagar muito caro, enfim, poder abstrair o máximo
do que a infraestrutura as a service te entrega, né? E aí depois de treinado, e aí eu gosto muito porque está muito parecido com um método científico mesmo. Você não tem uma receita pronta. Você tem que testar, você tem que entender o dado, você vai testar vários algoritmos, vários tipos de hiperparâmetro de cada algoritmo. Então você vai fazer centenas e centenas de testes. Por isso, imagine se tivesse que gerenciar a infraestrutura de cada um desses testes. Ia demorar muito mais para conseguir colocar uma solução de pé, né? E uma vez que os testes terminam, a gente precisa analisar todos os resultados. Então, mais uma vez, é importante onde que eu armazeno, como que eu recupero toda essa informação. E aí o SageMaker, né, como uma plataforma, é uma plataforma com vários serviços. Eu não sei se a AWS olha dessa maneira, mas eu classifico como uma plataforma com vários serviços ali, com vários serviços dentro. Ajuda muito a fazer essas análises, né? E uma vez que você tem um modelo escolhido, que tem um melhor resultado, você vai colocar ele em produção. E aí colocar o modelo em produção, você vai precisar muitas vezes de um hardware específico também, e aí a AWS na última camada ali, ela tem a parte de infraestrutura, tem uma inferência, que são chips especializados para colocar esse tipo de modelo no ar, porque ele tem alto poder computacional, mas também mais barato e etc, para fazer chamadas, não vai precisar treinar o modelo. Então, mais uma vez, né, usa aqui todo o gerenciamento da infraestrutura e monitoramento desse endpoint, desse modelo colocado como endpoint. Então fica muito mais fácil você também monitorar e evoluindo esse endpoint. Então aqui, quando a gente olha nessa camada de um cientista de dados trabalhando, a gente já consegue perceber vários ganhos, mas ainda assim você depende do cientista de dados construindo, testando e etc. Que para alguns casos fazem sentido, porque você precisa de alguma aplicação muito personalizada. Mas quando a gente segue nessa visão por camadas da AWS, saindo da mais baixo nível, que é a infraestrutura, passando pelo toda a família do SageMaker, indo mais para a parte que eles chamam de serviços, você já tem serviços de AI as a service, né, que você pode só pegar e consumir. Que aí você abstrai 100%. Então, na camada do meio, você abstrai algumas coisas, e na última camada, você abstrai 100%. Por exemplo, você tem lá na AWS um serviço que chama Recognition. Depois a gente pode falar de outros, tá? Mas só para exemplificar e a gente dá sequência. O que é o Recognition? São modelos de machine learning para visão computacional, já treinados por cientistas, engenheiros da AWS, já foram verificados, etc. Você não precisa se preocupar com tudo que foi construído, já foi validado e várias pessoas usando no mundo, etc. Com performance muito alta para algumas aplicações. Por exemplo, eu tenho uma imagem, eu tenho um documento e quero extrair, fazer o que a gente chama de OCR, né? Eu tenho um documento e quero extrair o texto desse documento. O documento é uma imagem e quero extrair informações assim. Então você pode usar o Amazon Recognition para isso. Ou eu tenho uma foto de um carro, quero extrair a placa dele, talvez um sistema de trânsito, queira fazer alguma coisa nesse sentido. Então você já tem um serviço treinado, especializado, que você não vai se preocupar não com a infraestrutura, mas com eu não preciso ter o dado para treinar placas de veículos, eu não preciso ter os cientistas de dados testando vários modelos e treinando e validando, colocando o modelo em produção. Só vou pensar em chamar o serviço e usar, né? Então eu acho que você lá no último nível começa a se beneficiar ainda mais vamos chamar de um AI as a service aqui, né? Então vale muito a pena. E aí, mais uma vez, vai entrar no trade-off do custo versus o benefício. Então, imagina quanto tempo você demoraria para ter milhões de fotos de carro, de placa, marcar o dado, treinar, fazer vários experimentos, colocar em produção, versus um serviço que está pronto, que a gente já pode começar a usar agora. Mais uma vez, começa a ficar claro ali os benefícios clássicos do serverless, né? Time to marketing, resultado mais rápido, enfim. Custo, no geral, muitas vezes mais barato e assim por diante. Legal. Até quero voltar ali no comecinho, né? Acho que deu para ter uma visão bem completa, assim, né, do todo, e tu trouxe, né, um pouco do desenho, tu comentou, né, do desenho das stacks, né? Até isso é legal, depois o pessoal pode consultar, a gente deixa a referência aí pro podcast, que é legal, né, que a AWS mostra, né,
essa stack, né, saindo da infraestrutura, né, e partindo para serviços mais gerenciados, né. E tu falou do Zero ETL, né? Eu acho que esse é uma tendência serverless, digamos assim, né? Ou no code, enfim, né? Ainda não sei muito bem classificar o Zero ETL, mas o fato é que é abstraído, né? Boa parte, né, dessa ingestão dos dados, né? Como tu comentou, de sair, né, do banco transacional e trazer para um lugar onde tu vai poder usar esse dado e tratar ele, enfim, né? Fazer o que ainda é necessário, né? E aí tu vê isso conectado até lançamentos, né, do próprio Reinvent ali também, falando do Redshift, que agora com capacidade, né, de escala, usando AI por baixo, né, para conseguir predizer a escala que ele precisa gerar e tal. E muitos desses serviços de Zero ETL trazendo de outros serviços da AWS para um Redshift, por exemplo, né? Então, eu entendo, né? Não sei, queria ver se tu concorda comigo, mas para mim essa é uma das grandes tendências, né, para dados conectados com serverless aqui, se a gente pode classificar isso como serverless no mundo de dados, né? Porque isso facilita e democratiza muito, né, a adoção de dados. Né? Perfeito, Evandro. Eu concordo 100%. Eu acho que a tendência... O serverless começou, né, muito nessa parte de aplicações, vamos dizer, mais tradicionais, mas hoje já se provou que faz todo sentido, e isso vem caminhando agora para a parte de dados e AI. Inclusive, depois a gente também deixa aqui mais um link de referência para o pessoal. Parece que é algo super novo, mas existe um livro da Pearson, que o título dele é AI as a Service, né? Serverless Machine Learning na AWS, inclusive. Então a gente já tem referências aqui, N, falando, cara, eu acho que essa é a tendência mesmo. Maravilha. E agora vamos tentar trazer alguns cases aí, né? Tangibilizar um pouco para os nossos ouvintes algum cenário real mesmo. E aí eu queria ouvir de ti, Vini, algum cenário que tu já utilizou serverless, com dados, com IA, né? E como que é essa solução? Qual que era o problema, né, que tinha e que fez, né, adotar uma estratégia mais serverless? Tu tem um ou dois cases aí para compartilhar com a gente? Legal, Evandro. Acho que vou compartilhar alguns. São cases públicos, não necessariamente da empresa que eu trabalho atualmente, mas algumas coisas de outras empresas que já são públicas, ou que eu participei na comunidade, ou dando algum sendo advisor ou alguma coisa assim. Então, mas case que eu posso compartilhar aqui com vocês. Eu acho que um legal para compartilhar, inclusive pegando o gancho que eu falei sobre o Amazon Recognition, né? E aí, mais uma vez, tá? Só para deixar claro, eu não estou falando que não precisa de cientista de dados, eu sou cientista de dados, então muitos projetos precisam, vai ser importante, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de dados, mas muitas vezes a gente consegue entregar valor mais rápido usando esses serviços, né? E é muito importante a gente ter essa análise fria, não é porque eu sou cientista de dados que eu sempre vou para o lado, não, vamos fazer tudo do zero, sempre temos que olhar o que faz mais sentido para o cliente, para a empresa, né? E aí o que acontece muitas vezes é, por exemplo, o Amazon Recognition ou alguma outra solução serverless, né, não está pronta para aquela demanda que você tem. Então eu gosto muito de usar, e aí só saindo rapidamente do tema, mas eu já volto, né? A própria Amazon, ela tem um serviço que é o Amazon Comprehend, que é para texto, depois a gente pode usar um caso de texto, mas ela tem um outro serviço que é o Comprehend Medical. Então, se vocês olharem lá, ela tem um Comprehend, que é entendimento do texto no geral, e depois ela tem um especializado para a área médica. Por quê? Viu-se a necessidade de que o compreensão de texto geral não funcionava bem para a área médica, porque tem muitos termos muito específicos, então a Amazon já viu essa necessidade e criou algo personalizado, serverless. Às vezes, para sua empresa, talvez não vai ter algo serverless pronto, você vai ter que criar, então faz parte. Mas muitas vezes não é porque não tem pronto que você tem que partir da construção do zero. E aí voltando, por exemplo, do Recognition, né? O Recognition, ele funciona muito bem para reconhecer vários tipos de imagem.
Então, você entra lá, ele reconhece o que é um carro, o que é uma moto, um caminhão. Já funciona muito bem para várias coisas. Mas pense que você é uma seguradora e quer identificar, por exemplo, se uma foto de um veículo, o veículo tem alguma avaria, se ele foi batido ou não foi batido. O modelo ele não está pronto exatamente para fazer isso. Ele não tem essa feature, se o carro é batido ou não batido. Ele sabe reconhecer muito bem um carro, mas não consegue, não tem esse nível de detalhe. Quer dizer que eu tenho que construir algo do zero, sem usar serverless, sem nada? Pô, não tem, vou ter que construir do zero? Não. Então tem um case muito legal que a gente combina alguns serviços, que é o Amazon Recognition, ele tem um outro serviço que chama Custom Labels, que é você... Então, label, no final, acaba sendo a classe, né? O que o modelo aprende? Ele aprende... Qual que são as classes que ele aprendeu? Ele aprende carro, moto, caminhão. Agora eu quero pôr uma label customizada, uma classe customizada que é carro batido e carro não batido, né? Por exemplo. Então, eu posso usar esse serviço, Custom Labels, para melhorar, né, fazer como se fosse um retreino do modelo do Amazon Recognition, mas um especializado para mim, né? E aí também eu posso usar um outro serviço do SageMaker, que é o Ground Truth, que é para marcar o dado. Porque eu preciso ter o dado marcado para o modelo poder aprender. Não é só ter um monte de foto de carro batido ou não. Se eu conseguir marcar, olha, é essa parte que está batido. Então, para o modelo, quanto mais detalhe, mais enriquecido for o meu dado, melhor. Então eu consigo, obviamente com outros componentes também, mas os principais quando a gente fala de ML, Amazon Recognition, com Custom Labels e Ground Truth, eu pego 3 serviços e consigo montar algo customizado sem ter que criar do zero. Então esse para mim é um case legal porque não é assim, se tem eu uso, se não tem eu tenho que construir do zero. Não, é possível montar arquiteturas pegando alguns serviços que fazem sentido e que agilizam muito ali a construção daquela solução que a gente está trabalhando. Então acho que esse é um case legal, né? Que então é possível construir aí construir e fazer um deploy de maneira muito mais simples, usando aí alguns componentes. Aí, obviamente, você vai usar um Lambda, um API Gateway, etc., para montar a sua arquitetura completa. Mas esse é um case que eu acho que bem legal e ele é público. Depois a gente deixa aqui o link também para quem quiser pegar. Tem alguns códigos, etc. Esse é um case bem interessante. E um outro que eu acho legal também citar, porque hoje a gente vive na era da personalização, certo? E aí a gente tem empresas que são referência, como a Netflix. Poxa, a Netflix ela é referência porque ela consegue recomendar muito bem um filme para você, né? No seu perfil, conhece o usuário e etc. E não chegar num nível de personalização que a Netflix tem não é simples. Vai demandar muitos dados, muito dado marcado, muito conhecimento de algoritmo, de machine learning, etc. Isso pode demorar muito e custar muito. E aí você pode usar, por exemplo, o serviço da Amazon, que é o Amazon Personalize, que facilita muito esse processo. Então, obviamente, talvez em algum momento a escala da Netflix ela tem os próprios algoritmos, os próprios modelos, porque faz todo sentido para ela. Ela está no que a gente chama no estado da arte. Agora, com IA generativa, além de recomendar, ela gera thumbnails especializados, personalizados para cada usuário do filme. Então, às vezes ela recomenda o filme o mesmo para mim e para o Evandro, mas a thumbnail é totalmente customizada para o meu perfil. Então, ela está no estado da arte. Mas quanto você vai gastar e vai demorar para chegar lá? E aí você pode usar o Amazon Personalize para fazer customizações, né? E ela acelera muito esse processo, porque a gente consegue, por exemplo, ele já tem integração nativa com o S3, com o Kinesis para você pegar dado em streaming em tempo real. Então, continuando aqui no exemplo da Netflix, né, o dado em streaming é bastante importante. Construir isso. Então, também essa facilidade de integração com outros serviços para construir, porque no final, dado é importante, AI é importante, mas os dois só são parte de uma aplicação completa. Se você quiser dar resultado na ponta, né, a aplicação completa. Então, essa facilidade também de integração com outros serviços importantes para colocar sua aplicação de pé, eu acho que ajuda a corroborar aquilo que a gente falou. Serverless é uma tendência para dados e AI porque facilita e democratiza muito essa evolução.
Agora tu falou um ponto que acho que é super legal aqui, né, para os ouvintes, né, porque o modelo ali, né, e tal, que a gente tem, os dados, eles são uma peça de uma grande engrenagem que tem, né, que é a solução do negócio. Às vezes esse modelo ele pode ser mais core para a empresa, né, pode ser essencial para fazer acontecer, às vezes ele é mais acessório, mas ele, no final, ele faz parte de um grande sistema, né. E aqui que entra o poder do serverless. Por exemplo, teve o lançamento lá no reInvent e agora para, dentro do Step Functions, conseguir chamar o Bedrock, né? Coisa que já tem para o SageMaker, né? Então imagina que tu tem um fluxo lá orquestrado da tua aplicação e em algum momento tu precisa fazer uma inferência, tu chama nativamente, né, o SageMaker sem ter que fazer nenhum código para aquilo, né? Agora com o Bedrock também conseguindo fazer, que daí é para Generative AI, que a gente já vai falar um pouquinho disso também, né? Então acho que esse ponto que tu falou, acho que mata assim tudo, porque o serverless ele vem para daí desenhar o todo, né? E ainda acho que nessa linha, até pegando o que tu falou também, né, sobre pegando o Netflix, né, que provavelmente já tem os modelos próprios lá e tal, porque para ele isso é core business, né? Ter os modelos de predição ali, de conseguir sugerir, né, para os usuários, isso faz parte do core, isso que movimenta, né, o negócio deles, né? Então, acho que aqui é uma lição, talvez, que, né, queria ouvir se tu concorda, né, mas se algo que não é core business, é quase 100%, né, de certeza que deveria tentar usar algum serviço já gerenciado, pronto, como Recognition, qualquer coisa nesse sentido, porque tu precisa realmente acelerar e complementar a tua solução com aquilo, né, ao invés de realmente construir totalmente do zero, exceto se não existe mesmo, né, daí não tem muito o que fazer, né. Perfeito. Não, concordo 100%, Evander. Inclusive, eu tive uma discussão relacionada a isso, não exatamente serverless, mas lá no próprio reInvent, no keynote do Werner Vogel, em algum momento ele estava falando da parceria que a AWS tem muito forte com a SAP, e que todo o sistema de RH da Amazon é SAP, né? E aí o ponto era exatamente isso. Você acha que a Amazon não tem conhecimento, engenheiro, infraestrutura para construir algo similar ou às vezes até melhor que o SAP? Tem, mas faz sentido fazer todo esse investimento do que usar algo que não é core business dele. Eu preciso, obviamente, RH é algo mega importante para a empresa, mas não é o core business da Amazon. Então, eu vou contratar o meu parceiro que entrega isso para mim. Então, essa analogia para mim faz todo sentido aqui. Se não é o seu core business, por que você vai gastar tanto tempo e dinheiro para fazer algo que já está pronto? E eu colocaria mais um adendo aqui. Mesmo sendo o seu core business, faça o seu modelo, teste, mas eu ainda manteria um pezinho do outro lado para ver assim, será que em algum momento a Amazon, aqui a gente está focando muito na AWS, mas qualquer outro cloud provider que tem um time ali de excelência, tem um time de pesquisa, será que em algum momento ela pode passar o seu também? Porque igual você falou, a própria AWS está usando IA para melhorar ainda mais os serverless, os sistemas de serverless, por baixo do próprio Redshift, etc. Será que em algum momento... Então, a gente fala muito, aí voltando para o método científico, né? A verdade, ela é mutável ao longo do tempo. Hoje uma coisa é verdade, foi provado, mas daqui a pouco muita coisa acontece, ela pode não mais ser verdade. Como que você continua testando, avaliando o que tem, porque pode ser que em algum momento também faça sentido, né? Às vezes faz sentido o caminho onde eu começo com serverless e vou para algo mais customizado, então esse pode ser um caminho, mas o caminho contrário pode ser verdadeiro. Voltando para o Amazon, para o serviço lá de texto, que tem o texto, né, e tem o texto médico que eu falei, que eu citei. Agora me deu um branco no nome aqui, vou lembrar. É muito nome. Mas talvez, quando começou a análise médica, não tinha o serviço personalizado para a área médica. Talvez alguns hospitais especializados usando AI criou o seu. A Amazon viu esse nicho, viu a necessidade e criou. Será que 5 anos depois
ainda faz sentido eu continuar com o meu customizado ou será que a Amazon agora já passou, né? Então é sempre importante estar olhando esses dois lados. Isso faz muito sentido porque a própria a Amazon, né, como empresa, né, tem muita coisa também pronta para supply chain, porque a Amazon precisa muito disso, né? Então, consequentemente, a AWS tem bastante coisa de supply chain para modelos de machine learning também especializados. Então, aqui se encaixa também nesse modelo do medical, supply chain. Então, faz bastante sentido essa tua provocação, porque realmente em algum momento pode ultrapassar, né, o teu time, né, de pesquisa, né, o que tu pode fazer mesmo sendo core business. Acho que essa é uma grande sacada também, né? E eu comentei um pouco de Gen AI, eu queria puxar um pouco esse fio aqui para a gente já se encaminhar para o final também do podcast, que é o quanto que serverless também pode apoiar, né, uma estratégia de Gen AI, né? A gente viu, né, lá no reInvent, né, a gente citou aqui algumas vezes, né, reInvent 2023, que tiveram vários lançamentos que parecem, né, apoiar, né, uma estratégia de Gen AI. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, né, quais são as tuas percepções e tendências até para isso. Boa. Antes de responder sobre Gen AI, vou aproveitar aqui a nossa carta de comunidade, né? Eu gosto muito da comunidade também porque dá essa liberdade para a gente expressar de forma aberta aqui as nossas opiniões, né? E eu gosto muito de open source, então acaba linkando tudo isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque só para voltar no último ponto sobre supply chain e sobre core business. Como a Amazon está no core business dela, supply chain, né, toda a parte de logística, provavelmente ela tem modelos top, estado da arte rodando, porque isso mexe muito com o business dela no final, certo? Por outro lado, alguns concorrentes, talvez Mercado Livre, por exemplo, vou pegar aqui um supply chain também e core business. Muito forte. Uhum. Será que para o Mercado Livre, por mais que a solução da Amazon é muito boa, faz sentido ele usar o da Amazon? Porque algo que pode ser o diferencial do negócio. Então, eu acho que esse é um ponto estratégico muito importante de tomar decisão. Talvez toda a parte compute, storage e etc. faz todo sentido o Mercado Livre usar da Amazon, mas isso que é o core. Será que faz sentido? Ou provavelmente o que a Amazon tem disponível na prateleira não é o que eles estão usando. Eles deve ser muito mais o dia a dia, como é o core da empresa, talvez até coisas customizadas para eles, etc. Né? Então, extrapolando. Muito mais complexo do que só a escolha técnica, né? Exato. Extrapolando, eu acho que quando pode ser o seu diferencial do negócio, é muito importante ter essa reflexão. E aí sim, vale muito investir nisso. Investir em capital intelectual, investir em pesquisa, etc., porque é o que vai ser o diferencial do seu business, né? Então, eu acho que faz todo sentido. E aí, dando um passinho para o lado, quando a gente fala de IA generativa, o Gen AI, que só se fala todo, né? Gen AI é o hype da vez. Existem muitas complexidades. Como o Gen AI, querendo ou não, né? Apesar de ser pesquisada há muito tempo, inclusive dei uma palestra lá no reInvent, eu mostrei uma tese de doutorado que foi defendida em Harvard em 1990, se eu não me engano, que já falava de geração de texto e etc. Então, há mais de 30 anos já tem pesquisas relacionadas ao tema, mas houve uma disrupção muito grande nos últimos anos, com novas arquiteturas de rede neural, com poder de computacional, com novas técnicas ali de aprendizado por reforço, enfim, tudo isso junto culminou e com o ChatGPT colocando uma experiência ali na mão de todos os usuários, isso explodiu, né, de uma maneira não prevista. Acho que foi uma explosão muito grande. Então tem toda essa complexidade e é uma coisa muito nova, porque eu não acho que ela vai, eu vou falar não, eu tenho certeza, né, não é que eu tenho certeza que a generativa não vai acabar com os modelos tradicionais, a gente vai continuar evoluindo. Voltando, por exemplo, da Netflix. A Netflix, ela usa modelos de recomendação para recomendar o filme e depois IA generativa para gerar
a thumbnail personalizada. Então, a generativa, para mim, ela tem uma capacidade muito grande de hiperpersonalizar a experiência. Mas para algumas coisas, para fazer uma recomendação ou uma previsão, ainda os modelos tradicionais vão funcionar muito bem. E eu acho que a conexão das duas coisas é o que vai ser o grande diferencial, incluindo nesse bolo todo o usuário, o ser humano ali por trás, que também, na minha visão, é muito importante. Tá? A IA não vai tirar os empregos, pelo menos não os especializados. Mas, enfim, isso é para um outro podcast para a gente discutir. Esse dá um episódio todo. Dá um episódio só para falar disso. Mas sem sair muito aqui do tema, mas por que é importante frisar um pouco dessa mudança? Como a gente falou, o serverless, né, ele vai encapsular uma complexidade para facilitar o dia a dia, para facilitar o uso, democratizar e etc. Só que hoje a gente não tem ainda muito claro, bom, antigamente num modelo, por exemplo, vou pegar até um modelo conversacional para ficar mais fácil a comparação. Os chatbots mais tradicionais, eles usavam modelos para classificar a intenção do usuário. Então você ia lá num aplicativo que você fez um pedido e perguntava para o chatbot, eu queria o status do meu pedido. Então ele entendia a sua intenção e as entidades ali presentes naquela frase, tem um pedido, status, entendi que o Evandro quer saber mais informações do pedido dele. E aí, uma vez do entendimento, a resposta ela era pré-criada para um time de conteúdo e etc. Então você não se preocupava com a resposta em si. Você se preocupava com o entendimento do modelo, se ele entendeu a intenção das entidades de forma correta. Com a IA generativa, isso muda. Você agora não se preocupa mais com o entendimento, até porque em aplicações como o ChatGPT isso fica meio que transparente, você até pode criar o seu, mas quando a gente pega um serviço pronto, ele está ali embutido, e você se preocupa com a resposta que foi criada. Então as métricas são totalmente diferentes, a forma de monitoramento são diferentes, a forma de retreino do modelo é diferente, a forma com os dados que eu tenho que colocar é diferente. Então antes eu precisava de muitos exemplos de como as pessoas perguntam. Hoje no ChatGPT ou aplicações de GenAI como um todo, você usa o que a gente chama lá de few shot ou zero shot. Então você precisa de poucos dados, muitas vezes, para treinar o entendimento. Mas do outro lado, que é o monitoramento da resposta, já fica muito mais complexo. E eu acho que esse ecossistema está se amadurecendo para começar a virar coisas mais serverless. Então hoje a parte serverless está muito mais ligada, por exemplo, Bedrock. Você pode pegar vários modelos open source, seja da própria AWS, o Titan, ou outros que estão na Hugging Face, etc. Mas ainda assim, você vai ter que construir alguns componentes, não está 100% serverless, né? Você tem algumas coisas, mas tem várias outras ainda em construção. E aí uma delas que teve no reInvent, linkando com a sua pergunta, foi, por exemplo, lá o do RAG. O RAG ele é o primeiro nível de customização de LLMs, né? Então já tem alguns serviços que facilitam, porque o RAG tem várias complexidades por trás. E aí a gente eu acho que a gente está ainda bem no comecinho de entender melhor essas complexidades que a GenAI traz e como encapsular isso num serviço para facilitar a adoção. Então ainda tem muito trabalho a ser desenvolvido nesse sentido. Boa, acho que a gente vai ver bastante lançamentos envolvendo as duas coisas, né, em breve, né? Acho que conectando aí também teve o OpenSearch Serverless, né, para apoiar como banco de dados de vetor, né, até para a parte de knowledge base ali que é utilizado, né? Então acho que isso é uma conexão. Eu citei o do Step Functions, né? Então tu tá lá na tua aplicação, tu já quer usar um modelo que tu criou, já consegue fazer isso nativamente, né? E aí são várias coisinhas, né, que foram lançados que vão criando nessa rede de apoio, né? Daí, novamente, conectando com o que tu comentou, né, de colocar essa engrenagem também dentro da tua aplicação e tu conseguir fazer isso com pouco investimento de tempo, enfim, né, e com pouca gestão de toda essa infraestrutura, então bem legal. Vamos ver os próximos capítulos disso, né. Perfeito, é isso aí. Muito bom. Cara, acho que dá para a gente conversar mais uma hora aqui sobre esse tema. Acho que é um tema bem extenso. Talvez a gente até grave uma segunda rodada desse tema aí do podcast, né? Vamos ver como é que o público vai reagir. Mas queria te agradecer, Vini, novamente aí
pelo teu tempo dedicado e vir aqui gravar, né, com a gente e compartilhar teu conhecimento. Então, obrigado novamente. Deixa aí para ti as palavras finais aí. Legal, Evandro. Eu, mais uma vez, agradeço de verdade poder participar aqui do podcast. Foi muito legal poder trocar essa ideia. E também a gente falou bastante de dados, mas também eu gostei bastante aqui do convite, porque não é só o dado, não é só AI, é como a gente pensa na aplicação, e acho que esse papo foi bem legal nesse sentido. Então, para quem está no mundo seja na engenharia de software, seja na engenharia de dados, seja na ciência de dados, como que as coisas precisam se conectar para entregar uma solução que faça sentido para o usuário, para o business no final. Então foi muito legal mesmo o papo. Vou deixar aqui, Evandro, com você para colocar como referência alguns artigos, algumas coisas que valem a pena, desde o livro que eu comentei, até tem alguns artigos científicos que mostram os ganhos que tem quando a gente usa serverless para aplicação de dados e AI. Então tem bastante coisa legal. E dá para embasar a decisão, como a gente falou, o depende vai estar presente, mas quanto mais embasado for a sua decisão, melhor, né? Analisa, faça benchmarks, leia alguns artigos, porque tem vários testes. Então, talvez uma mensagem final que eu deixaria é, como a gente fala de usar dados para tomar decisão, use esses dados também na tomada de decisão da estratégia, né? Olhem um pouco para o método científico, ajuda muito aqui no desenvolvimento técnico, porque provavelmente grandes empresas como a Amazon, como Google, como Microsoft já fizeram benchmarks, já fizeram testes, ou centros de pesquisa já testaram e mostram ali os trade-offs. Então, poder colher esses aprendizados e obviamente, mais uma vez, trazendo aqui o que a gente faz na comunidade, né? Você colhe o que a comunidade já criou e acrescenta um pouquinho, para o meu caso específico, funcionou melhor dessa maneira, e aí a gente vai construindo esse conhecimento que ajuda todo mundo a evoluir, né? Então, muito legal mesmo poder estar aqui. E estou disponível para participar. Quem ouviu, gostou, quiser me adicionar nas redes sociais, LinkedIn, enfim, eu estou super aberto para aprender com vocês. Muito bom, obrigado novamente. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima, pessoal.